mas que nós, como cristãos, temos que se aprofundar nela, querido, na leitura, para a gente conseguir enxergar tudo que está lá dentro. Às vezes nós passamos pela Bíblia tão rapidamente, tão velozmente, e não conseguimos extrair o ouro que está dentro dela. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Reis capítulo 7, verso 3, assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. Se ficarmos, também morreremos. Vamos então e passemos para o arraial dos Sírios. Se nós deixarmos viver, viveremos. Se nós matarmos, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos Sírios. Porém, chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia ali ninguém. Versículo 8 em diante. E chegando estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas. E foram e esconderam. Então voltaram a entrar em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram um para os outros: não fizemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Poder sentar, queridos. Amados, vemos aqui algo muito interessante nessa passagem, que eu confesso que por mais de 20 anos que tenho lido essa passagem, eu não tinha visto, mas Deus, Ele mostra para nós coisas, aleluia, que para nós é nova, mas já está lá na palavra de Deus há milhares de anos. Primeira coisa que vamos ver: Samaria estava cercada. O inimigo havia feito trincheira em volta das cidades. O inimigo estava acampado em volta da cidade. Samaria estava com seus portões cerrados, ninguém entrava, ninguém saía. Mercadores eram proibidos de levar os seus mantimentos para vender, e ninguém podia sair para comprar nada. A fome era tão grave dentro dos muros daquela cidade que a Bíblia revela que até as mães estavam cozinhando seus filhos para comer. Olha a situação. A Bíblia vai dizer, querido, que a cabeça de um jumento custava R$1.000 hoje na nossa moeda, porque não tinha, querido. E aí o que acontece? Do lado de fora da cidade restou 4 leprosos. Às vezes você se pergunta: só tinha 4 leprosos? Não tinha, gente, tinha muito mais. É porque todos os outros haviam morrido de fome, porque os leprosos, eles dependiam do alimento que vinha de dentro da cidade, mas a cidade não tinha alimento nem para eles. Como é que ia dar para leprosos? Então os leprosos estão à porta da cidade, já esperando a morte, e eles começam a conversar. Ou seja, às vezes o ser humano, ele tem um momento de lucidez, e foi o que eles tiveram, um momento de lucidez, porque eles começam a imaginar, eles começam a pensar, eles começam a calcular a vida deles, e eles então começam a conversar um com os outros, dizendo: rapaz, o que nós vamos, por que nós estamos aqui ainda? Nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos arriscar. Querido, o homem tem que aprender a arriscar. Aleluia. Ele disse: se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer lá dentro, porque a fome está lá. Se nós continuarmos nessa situação aqui na porta, vamos morrer do mesmo jeito. Vamos tomar uma atitude arriscada. Vamos lá no arraial dos Sírios. Se eles nos matarem, nós vamos morrer do mesmo jeito. O que nós temos a perder? Tem muito crente perdendo bênçãos porque não quer arriscar, porque está com medo de arriscar o que tem. Querido, quando você coloca tudo na mão de Deus, Deus opera. Você tem que ter, glória a Deus, aleluia, a atitude desses homens aqui. E eles então se levantam, querido. E o que é interessante aí, sabe como é que Deus começa a trabalhar para realizar um milagre na nossa vida? Quando a gente se levanta, quando a gente começa a marchar, quando a gente começa na direção, Abimael. A Bíblia diz que quando eles se levantam ao crepúsculo, Deus faz um milagre lá no arraial, põe todo mundo para correr. Porque a Bíblia vai revelar, querido, que ao eles saírem da cidade, os inimigos correram de lá. Porque a Bíblia está dizendo aqui no versículo que ao crepúsculo eles ouviram um ruído, e ó, pedra para quem te quer. E a Bíblia diz que quando esses homens chegam no arraial, e aí começa, querido, aqui tem coisas que tu nem imagina que está aqui dentro. Eu vou trazer para você, só que o nosso tempo é muito curtinho. Mas eu quero que você me dê 10 minutos, que eu vou tentar mostrar o que está aqui.
Você vai entender o mistério. Primeiro, são 4 homens. Vamos chegar lá depois, lá no Novo Testamento. Esses 4 leprosos aqui, para quem não sabe, você vai entender depois. Eles representam 4 evangelhos. Você pensa que é brincadeira, depois você vai entender o que é, meu irmão. Tudo isso aqui é uma representação típica do evangelho de Cristo. Porque esses homens saem, vão lá, e aí o que acontece? Quando eles entram lá, o que eles acham lá? Eu vou ler para os irmãos. Eles entraram, versículo 8, chegando, pois, os leprosos entraram no arraial, entraram numa tenda. E o que foi que eles fizeram lá? Eles acharam o que lá? Pão, o que eles comeram. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Depois eles comeram, eles beberam. Jesus é o que? A água da vida, que mata a sede do pecador. Depois eles acharam lá prata e ouro. Jesus, aleluia, ele é o que para nós? Se ele não é o tesouro escondido, se ele não é a prata refinada no fogo, glória a Deus, aleluia. Jesus disse que nós temos que ajuntar tesouro no céu, aleluia, aonde o ladrão não rouba, aleluia, aonde o ferrugem não corrói, mas permanece para sempre, aleluia. Então a primeira coisa que eles acharam naquele arraial foi aquilo que Jesus tem para nós. Ele tem pão, ele tem água, aleluia, ele tem prata, ele tem ouro e ele tem vinho, porque ele com seu sangue nos purifica de todo pecado. E a Bíblia diz que ao se fartaram, eles entraram em outro arraial, em outra tenda, em outra cabana, e de lá pegaram e começaram a esconder. E aqui que está o erro da igreja. Tem muitos irmãos que tá bebendo, está comendo, tem uma abundância, mas está escondendo. E aí depois que ele começa a esconder, querido, eles têm outro momento de lucidez. Olha o que diz, versículo 9. Então disseram um para os outros: não fizemos bem. A consciência pesou. Bem-aventurado o crente que ainda tem uma consciência que pesa quando erra. Eles disseram: não fizemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós calamos, nós estamos calados. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Samaria estava passando por um momento tão extremo que dezenas de pessoas entravam na noite viva, e amanheciam morto. O que eu estou dizendo aqui não é que eu estou inventando. Se tu ler, tu vai entender, porque está aqui. Muitas pessoas naquela noite estavam a 1 hora da morte, a 2 horas da morte, porque a fome ela mata. Glória a Deus, aleluia. Então eles entenderam que se eles esperassem até o outro dia, até o dia amanhecer, muitas vidas famintas iriam perecer, aleluia. Então disseram: nós precisamos nos levantar agora, porque se nós esperarmos até o dia amanhecer, alguma coisa vai nos sobrevir, vai vir sobre nós alguma coisa. Eles pensaram, sabe o quê? Na culpa que eles iam carregar no outro dia, porque vidas poderiam ter sido salvas. E quando você e eu deixamos de pregar o Evangelho ao solinho lá fora, nós estamos, aleluia, cometendo um pecado gravíssimo de não levar pão para quem está faminto, de não levar água para quem está sedento, de não levar ouro para quem está pobre. A Bíblia diz em 55: vinde a mim, aleluia, todos vós que estáis cansados, vinde comprar sem preço e sem dinheiro vinho e leite, pão, aleluia, glória a Deus, aleluia. Querido, Jesus é isso, Ele nos convida a participar de um banquete sem gastar nada. Aleluia, Deus, glória. E sabe o que é interessante, querido? E eles vão dizer, aí ele diz assim na última parte desse versículo: por isso agora vamos e anunciaremos aonde? E quando eu li essa passagem aqui, Abimael, eu me arrepiei todinho, querido, porque ele diz assim: vamos e anunciamos a casa do rei, aleluia. Terça-feira era para a casa do rei, está tudo aqui se alimentando, né, irmão? Eu fui pregar na terça-feira, dar ensino numa congregação, estava falando com alguém, conferi 12 pessoas lá dentro. Uma congregação que dá quase 4 dessas, né? A maior congregação da Assembleia de Deus Arajari.
Tinha 2 pessoas. E eu fiquei muito triste de ver a situação, né? E às vezes a gente diz, não, mas porque estão todo mundo viajando de férias. E quem é que tem condição de estar viajando de férias nessa época? Eita glória. Me diga. Eu fui agora a Santarém, na época das férias, as balsas, os navios andavam derramando de gente. Eu fui a Santarém se balando na rede. Sério. Cadê o povo? O Brasil está quebrado, não tem dinheiro. As pessoas que viajaram de férias, a maioria, viajaram para aproveitar fazer um tratamento. Aproveitaram a folga do trabalho para fazer um tratamento. Não é o que o Simão Cícero está fazendo com a esposa dele? Eles não estão passeando, eles estão resolvendo problema. E aí o que acontece, querido? A gente vê a situação. E aí o irmão disse, irmão, acho que estão viajando. Mas sabe que não é. Não é não. É porque o povo, querido, está faminto, mas não está arriscando, não está se levantando, não está procurando pão onde tem pão. Glória a Deus, aleluia. Eles estão acomodados, estão com medo, ficam em casa esperando cair do céu. Eu quero dizer uma coisa, nas Escrituras Sagradas, a coisa mais difícil é tu ver Jesus, aleluia, falar bem do preguiçoso. Ele disse, vai ter com a formiga preguiçoso, olha para as suas obras, ser sábio. Aleluia. E é o que nós temos visto, que nós temos que aprender a se levantar. A igreja precisa do seu evangelho, os crentes precisam dizer, irmão, aleluia, ali tem pão, e se você pular, você não morre. Glória, glória a Deus. Então, querido, aqueles homens voltaram ali ao arraial e anunciaram a casa do rei de noite mesmo. E aí a gente aprende, querido, que eles, quando eles anunciaram, você está pensando que as portas se abriram e todo mundo correu lá? Não espere que no primeiro dia que você for anunciar, as pessoas vão acreditar em você, que não vão. Sabe quando é que eles vão acreditar em você? Quando tu insistir, quando tu mostrar o caminho, quando tu disser, vamos olhar. Porque quando eles anunciaram na porta, sabe o que disseram? O rei, não, isso é uma emboscada, com certeza é tocaia. Eles estão lá no lado escondido, só esperando nós abrir o portão para sair, eles pegam nós. Mas aí teve um sábio, um homem de Deus lá atrás, que era conselheiro do rei, e disse, não, rei, faz o seguinte, nós estamos num destino de morte, não tem jeito. Pega os 5 cavalos que ainda resta e manda um exército lá, manda um soldado olhar, porque o destino desse soldado é o nosso destino, e se ele morrer lá, nós morremos aqui também. Aleluia. Eles falaram a mesma coisa, irmãos, que os leprosos falaram, se ficarmos aqui, morremos. Se entrarmos na cidade e morrer, vamos lá. E a Bíblia diz então que pegaram aqueles 5 cavalos, 5 homens foram olhar. Eles foram, querido, lá no arraial, não fizeram nada no arraial. Eles saíram ao redor do arraial e foram caminhando para ver onde ficava rastro do soldado que fugiu. Eles foram até no Jordão, na beira do Jordão. Chegando no Jordão, a Bíblia diz que por onde eles iam correndo, porque eles fugiram, ia caindo comida, ia caindo rancho, ia caindo roupa, ia caindo tudo. E eles realmente eles fugiram, porque por onde eles foram, ia deixando as coisas. E aí voltaram, anunciaram na cidade, a cidade saiu e atacou o arraial. Quando o dia amanheceu, todo mundo estava, já estava vendendo na porta. Aleluia. E eu agradeço a minha oportunidade, o recado de Deus, que Deus tem me dado, aleluia.